Moacir, eu sou do Semear 180 Graus, Ministério de Adolescentes e Jovens do Ministério Apostólico Semear de Guaratinguetá. No dia de hoje nós viemos trazer para você uma mensagem sobre a tentação, né? E nós auto-intitulamos aqui de Tentação, o convite para o pecado, né? O pecado ele sempre vem acompanhado de um convite. Não há o pecado sem a tentação, e não há o pecado sem que nós aceitemos a tentação. Então, perceba que em Mateus capítulo 4, dos versículos de 4 a 14, mostra o período em que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E ele foi recebendo convites, né? Então, primeiro ele recebe o convite para transformar a pedra em pão. Depois ele recebe o convite para pular do ponto mais alto do templo. E depois ele recebe um convite para se submeter, né, ao diabo, né? Então, perceba que o convite ele antecede o pecado, né? Então, nós temos que vigiar, pois enquanto nós estivermos vivos, nós seremos tentados, né? Todos os dias nós seremos tentados. Não ficaremos livres disso. Não existe o super crente, não existe o super cristão, aquele que depois que foi para a igreja, ele não é mais tentado. Isso é mentira, né? Percebe que Jesus é tentado após ser batizado, após descer sobre ele o Espírito, né? E após ter jejuado 40 dias e 40 noites. Então não existe isso. E ao longo dos dias, ao longo da nossa vida, nós seremos tentados de várias formas. Como, por exemplo, ser grosso. Então uma pessoa ela te responde azeda, ela te responde sendo sem educação, sendo grossa, e você ali recebeu um convite para seja igual. Não deixe isso para depois. Com você ninguém brinca não. Comigo, eu já ouvi isso, né? Eu não levo bolo para casa, eu como bolo na festa. E você responde à altura. Ali você pecou. Então, mas antes disso veio o convite. Então nós devemos ser passivos? Não, nós devemos ser pacíficos, né? Ao mesmo tempo, né, que nós não podemos ser bobos. Nós temos que saber como agir em espírito, agir com sabedoria, né? Um outro exemplo é falar mal dos outros. Quantas vezes nós estamos inseridos numa roda de amigos, numa roda ali, e acaba alguém ali virando o centro do assunto e alguém direciona para você. E aí? O que você acha? Então ali você recebe o convite. Ou você está ouvindo e decide por si só não participar daquela conversa. Ou quando você é questionado, você fala, olha, eu prefiro não me envolver, né? Então, um outro exemplo é mentira, né? Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de mentir. Eu precisei dizer não a uma proposta que eu recebi, e eu estava muito sem graça em falar não. E aí eu pensei em inventar, né? Veio assim, inventa aí alguma coisa aí para que você não precise, né, dizer um não ali tão descarado. Mas no momento em que eu decidi escrever a resposta ali daquele convite, daquela proposta, que inclusive não era uma proposta ruim, era uma proposta de emprego, né? Eu pensei, falei, não posso, né, mentir, eu vou ser honesto, né? Então eu declinei ali, eu recusei a proposta, né, mas de forma correta, de forma honesta, de forma transparente. A pessoa ficou feliz comigo? Não, com certeza não, né? Mas eu prefiro que as pessoas se desagradem de mim do que o Espírito Santo se desagrade de mim. Então nós somos tentados em pequenas coisas, em pequenas oportunidades, ao navegar na internet, uma foto que aparece, né, ou uma pessoa que passa na rua, né? Nós somos tentados a olhar com olhos maliciosos, a continuar, prosseguir ali naquela imagem na internet que nos convida à pornografia. Nós somos tentados todos os dias, né? Agora, como que nós vencemos isso? Como que nós conseguimos nos blindar? Se eu mesmo disse a vocês que não há fórmula mágica, né? A liberdade em conseguirmos dizer não, em prevalecer o livre-arbítrio, ela está em
termos conosco o Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 17, nós temos o seguinte texto que Paulo nos deixou. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, qual é a moral da nossa história? Seremos tentados? Sim. Receberemos convite para pecarmos? Sim. Mas a partir do momento em que nós nos dedicarmos a recebermos o Espírito Santo, a seguirmos as coisas que Jesus nos deixa, todos os ensinamentos deixados para nós, ouvir e crer em sua palavra, aceitá-lo como Senhor da nossa vida, sermos batizados, recebermos o Espírito Santo, ali nós não sofreremos mais a imposição do mundo. Nós teremos o livre-arbítrio e poderemos assim decidir aceitar ou não o convite. Se liga nessa, nos siga nas redes sociais, Semear 70 Graus, na contramão do mundo.